Nosso boa noite a todos, a todas que estão nos acompanhando neste momento, quando estamos iniciando esta live sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E nós fazemos isso assim, dentro de uma consciência de igreja muito grande que nós temos, nós todos fazemos parte desta igreja, ao menos nós que estamos aqui na tela, que estamos compartilhando e coordenando esta live. E dentro desse sentido também, este momento de hoje, ele quer ser um importante momento de formação, principalmente para o povo da Diocese de Santa Cruz do Sul. Mas possivelmente também temos gente de outros lugares que estão nos acompanhando, então também certamente vai ser este momento de formação também. Nos lembramos assim que nós estamos como Diocese de Santa Cruz do Sul, nós estamos nos preparando ou vivendo o processo da 13ª Assembleia Diocesana de Pastoral. E a grande pergunta que nós colocamos para o povo, através do povo, é como ser igreja. Quer dizer, nós colocamos esta grande pergunta, principalmente neste período de pandemia, pós-pandemia, como é que a gente ser igreja na Diocese de Santa Cruz do Sul, em nossas comunidades. E dentro disso, nós pensamos assim que a primeira coisa importante é nós conhecermos as diretrizes da nossa igreja aqui no Brasil, o que nos colocam os nossos bispos, a igreja no Brasil, o que coloca para nós. Então, a noite de hoje, ela quer ser este momento de nós conhecermos as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, nós podemos conversar com as pessoas, com o povo todo sobre isto. Nós estamos aqui na tela, neste momento, nós temos a coordenação de pastoral da nossa diocese, primeiro momento, então eu gostaria assim de apresentar quem é que forma a coordenação de pastoral da nossa diocese de Santa Cruz do Sul. Então nós podemos começar com a mulher que faz parte deste ambiente, neste momento. Boa noite, eu sou a Márcia, eu trabalho no Secretariado de Pastoral. É uma alegria compor essa equipe de trabalho, onde muito se aprende e se compartilha. Uma boa noite. Uma boa noite. Temos também outro padre que está conosco, se apresenta também. Padre Zé Renato Bach, integrante da coordenação e pároco na paróquia Santos Mártires das Missões, em Linha Santa Cruz. Eu sou o padre Roque Ramos, que estou na coordenação de pastoral na Diocese, também agora já o 5º ano, mais diretamente à frente da coordenação, e estamos assim vivendo este ambiente de preparação da nossa Assembleia. Também outro padre que integra a coordenação é o padre Jolimar Lemos da Silva. O padre Jolimar, infelizmente, e a gente pede orações desde o começo também para ele está na UTI, aqui no Hospital Santa Cruz, está com embolia pulmonar, então a gente poder assim também ter presente ele nesta reta final de nossa Assembleia. Nós tivemos esta perda dele também caindo fora da batalha, ao menos durante esses dias agora, né? E também está conosco o nosso bispo Dom Alvísio, né? Então, depois nós vamos passar a palavra para ele, mas primeiro momento nós temos ele assim no momento assim na tela como alguém que faz parte, então também da nossa coordenação. Nós sempre colocamos assim que o coordenador primaz da diocese é o bispo, né? E o Dom Alvísio então está com esta função. Junto conosco temos os 2 assessores convidados. Os 2 assessores são professores no Departamento de Teologia da PUC, onde também coordenam, por sinal, a pós-graduação em teologia, né? Então, os 2, temos a equipe que está coordenando essa pós-graduação, por isso nós nos sentimos, assim, muito felizes em ter pessoas tão qualificadas aqui junto conosco, né? Começo com o padre Érico Ramos, que ele é da Diocese de Santa Cruz do Sul, nossa Diocese de Santa Cruz do Sul, e atualmente também então, é professor na PUC, na área de Ciências Humanas. Junto com o Tiago, coordena a pós-graduação. Ele tem doutorado em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana e também é autor do livro que ultimamente, o último livro, ao menos que eu tenho consciência, assim, que ele publicou, Filhas e Filhos no Filho, a Divindade de Jesus na Cristologia, de John Sobrino, né? Que pode ser encontrado nas livrarias, certamente é um bom livro
poder ler e estudar. Depois nós vamos ter a oportunidade de escutar a palavra dele. E também temos o padre Tiago de Fraga Gomes, padre da Diocese de Osório, né? Ele é doutor em teologia pela PUC também, tendo recebido, isto me disseram, o Érico, outros me contaram isto, recebido o prêmio da CAPES como melhor tese dentro da área. Então, sinal que é muito qualificado para trabalhar conosco nesta noite, né? E também é professor do programa de pós-graduação, teologia, e junto com isso também diz que é perito da Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB, né? Então, é alguém que tem uma caminhada por este lado também, né? Nós depois podemos escutar a palavra deles. Além desses dois, também está na assessoria da nossa Assembleia o professor César Góes, que é professor aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul, que não está participando conosco nesta noite, diretamente, ao menos aqui da mesa, mas que nós vamos ter a oportunidade também de conhecer ao longo do caminho, né? A partir disso, eu gostaria agora de convidar o padre José Renato para fazer nosso momento de oração, para nós podermos, assim, iniciar com oração e invocação do Espírito Santo esta nossa noite de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós aqui, você ali, estamos em comunhão. E neste momento especial, nesta noite, coloquemo-nos na presença do Senhor. Ele está no meio de nós. E coloquemos no coração do Senhor o que trazemos em nosso coração. A alegria de sermos povo de Deus na Diocese de Santa Cruz do Sul, em processo de assembleia. Colocamos também a dor, saudade dos familiares dos mais de 600 mil mortos em consequência da Covid e os demais falecidos. Colocamos o sofrimento dos nossos doentes, especialmente aqui trazendo o colega Padre Jolimar e tantos outros, e a dedicação dos cuidadores da vida, em profunda e solidária comunhão com os que sofrem. Colocamos também as lideranças de nossas comunidades que animam comunidades e grupos na vivência da fé. Enfim, em comunhão com todos e todas os que nos acompanham, fazemos a nossa oração com o salmista. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. E sintonizados em comunhão com todos que estão fazendo conosco esta caminhada linda do processo da 13ª Assembleia Diocesana de Pastoral, convido você a acompanhar conosco a oração pela nossa Assembleia. Ó Pai de bondade, reconhecemos a nossa condição de pessoas frágeis e pecadoras e pedimos perdão pela falta de fidelidade ao vosso projeto de vida e de amor. Agradecemos porque estáis conosco no enfrentamento a todos os males e esperamos que a pandemia do novo coronavírus seja vencida. Através da Assembleia Diocesana de Pastoral, queremos olhar para o tempo que vem depois desta pandemia, com a disposição de fortalecer o grupo dos discípulos missionários do vosso Filho, Jesus de Nazaré. Enviai o vosso Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso bispo, sobre as pessoas que exercem funções de liderança na diocese e nas paróquias. Animados pela fé e esperança, elevados por um sincero amor à Igreja, vislumbremos luzes para levar em frente o projeto de uma igreja que seja verdadeiramente samaritana.
Isto vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E confiemos a intercessão de Nossa Senhora das dores, as dificuldades, as dores, as angústias presentes no coração de todos aqueles que sofrem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Invocamos a bênção, a proteção de Deus para o nosso encontro nesta noite e também sobre todo o nosso processo de igreja, de vivência de igreja, nesse processo da Assembleia. Acompanhe-nos, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que está conosco em comunhão nesta noite. Obrigado, Padre Zé Renato, por esta oração. E convidamos agora Dom Aloysio, então, para dizer uma palavra inicial, antes de passar a palavra para os nossos assessores. Apresento a minha saudação de paz e bem a todos, a todas que participam deste encontro virtual, mas, atenção, real. Há pouco foi dito, o Senhor esteja convosco, e nós com convicção respondemos, Ele está no meio de nós, é Ele que nos une. É Ele que nos coloca em comunhão diocesana, em comunhão de igreja. Por isso é tão bom sentir cada um de nós próximo, bem pertinho de nós. Mesmo talvez distanciados de muitos quilômetros, mas próximo de nós. Porque o Senhor é que nos aproxima. Nós estamos no processo de nossa 13ª Assembleia Diocesana, como já foi muito bem colocado. Essa Assembleia, ela tem um antes, tem um durante e tem um depois. Agora, nós estamos no antes da Assembleia. Em cada um dos tempos desta Assembleia, desejamos percorrer o caminho juntos. Percorrer o caminho juntos, ou seja, em espírito sinodal, sinodalidade, de forma participativa e de comunhão, tendo sempre em vista a missão evangelizadora. As diretrizes da CNBB de 2019 a 2023 nos falam da necessidade de formarmos comunidades eclesiais missionárias. É nossa vocação, diz o documento na apresentação, anunciar a palavra, promover a paz, superar a violência, construir pontes, oferecer a misericórdia de Jesus e reacender a luz da esperança, especialmente nesse tempo da pandemia, para vencer o desânimo e as indiferenças. O mundo espera de nós o testemunho da fraternidade. É a primeira evangelização que temos que fazer. O exemplo de fraternidade e de solidariedade, contribuindo na construção da sociedade sobre valores evangélicos. Nós agimos a partir da fé, da certeza
da presença do Senhor entre nós. Como falamos há pouco, Ele está no meio de nós. Somos a sua igreja, que busca compreender a realidade e discernir caminhos, inspirando-nos no seu Evangelho. As comunidades eclesiais missionárias têm porta de ingresso e de envio, de entrada e de saída. Se caracterizam pela comunidade e pela missão. Comunidade e missão. Por isso, diz o documento, comunidades que não geram missionários, portanto, comunidades que não geram missionários, são tristes expressões de sua esterilidade. Comunidade que não gera missionários é estéril, fica olhando apenas para si mesma. E missionários que não se fundamentam na vida em comunidade, do outro lado, correm o risco de se tornarem andarilhos solitários, sem referências para a sua atuação. Para concluir, uma palavra de introdução, nós queremos agradecer nossa qualificada assessoria desta noite. Somos privilegiados. Temos entre nós, como já foi apresentado, o padre Tiago de Fraga Gomes e o padre Érico João Ramas. A eles entregamos a reflexão desta noite, desta live, e já prometemos que eles estarão conosco em outros momentos na preparação e realização de nossa Assembleia. Obrigado a todos, obrigado a você que está participando, porque se você está participando, você está sendo igreja. A igreja, a diocese, não somos outros. Não é uma instituição que está lá em Santa Cruz. A igreja somos nós. A igreja é você. A igreja sou eu. Nós somos a diocese. Por isso, obrigado pela tua presença e que bom que possamos agora escutar orientações muito importantes sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que deve nos ajudar na caminhada de nossa querida diocese de Santa Cruz do Sul. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Dom Luísio. E assim, então, nós agora escutamos os assessores e eles colocam assim, se tem alguma pergunta, às vezes no meio a gente também pode colocar, né? E se não, no fim, então, dentro, a partir das perguntas que podem ser colocadas também no chat do Face, tá? Pode colocar aí as questões que tiver, né? Então, depois, no fim, a Márcia, o Giovanni, vai fazer uma pequena seleção, ver o que se consegue colocar disso, né? Então, a palavra com vocês, Érico e Tiago. Vocês estão organizados, tudo a partir desse momento com vocês. Então, boa noite para todas e todos vocês. E o Dom Luísio lembrava, dizia isso agora no final, e eu quero começar por aí. A igreja está exatamente aí onde você está. Na sua tela, no seu celular, na cadeira, na cozinha, em qualquer lugar onde você esteja agora, aí está a igreja de Santa Cruz e a Igreja Universal. Tiago, se você quer compartilhar a tela para o PowerPoint, né, já pode talvez tentar isso, obrigado. E então, a primeira coisa importante é exatamente isso, e eu quero sublinhar o que o Dom Aloísio acaba também de destacar. Nós somos igreja, somos igreja em assembleia.
Na realidade, isso é uma tautologia, isso é uma palavra repetida, porque a palavra igreja significa assembleia. Então, nós somos sempre assembleia e nós estamos sempre em assembleia. Então, nós somos a assembleia do povo de Deus e o Dom Aloysio já lembrava isso, em caminho, e a temática da sinodalidade, que hoje é talvez a coisa mais importante acontecendo na Igreja Católica. A condição consciente de sermos um povo em caminho, um povo peregrino e um povo que caminha de forma solidária, vinculado, de tal maneira que se pode dizer que estamos juntos no caminho. Então, estamos em sínodo, no sentido amplo da palavra, e em sínodo como Igreja Universal, e em sintonia com a sinodalidade eclesial, que é, como alguém colocava há poucos dias, o evento mais importante depois do Concílio Vaticano II é esse sínodo que, no seu grande processo, e aí a palavra fundamental que nós queremos destacar, no seu grande processo de responder à pergunta o que é e como é ser igreja, como nós podemos ser igreja, isto é, como nós podemos ser assembleia. Que assembleia é essa? É a assembleia convocada pelo Espírito Santo. Sempre quando há alguém que se reúne em nome do Senhor, o Senhor está no meio. E a convocação desta reunião se dá pelo Espírito Santo. Então, na correspondência à nossa condição de sermos vinculados entre nós e vinculados ao mistério divino pelo Espírito Santo, se traduz no nosso caminho e no nosso caminhar eclesial, no tempo e no espaço. E isto é o que se pode chamar de processo. O Papa Francisco, desde o começo do seu ministério episcopal à frente da Diocese de Roma e como tal também como Papa, tem destacado o conceito de processo. Processo significa uma realidade orgânica e viva. O processo é diferente do que um evento. Um evento a gente pode fazer acontecer com uma pequena organização, realiza o evento e depois cada um vai para sua casa, leva eventualmente alguma coisa, mas termina por aí. Assembleia diocesana, planejamento pastoral e evangelização é processualidade. Isso quer dizer envolvimento. E aí, então, nós podemos dizer que desde a preparação nós estamos em assembleia. A assembleia é o estado de realidade da condição de discípula e discípulo de Jesus. Quem é discípula e discípulo de Jesus é processo, está em sínodo, está em caminho, portanto, e está em sínodo e em caminho, recolhendo aquilo que à beira do caminho e sobre o próprio caminho vai acontecendo. Então, caminhar, como todos nós sabemos, é tomar consciência tanto do chão, da realidade em que nós estamos, bem como das margens do caminho ou do panorama que se abre diante de nós. Mas um caminho não pode ser um simples andar. A palavra andarilho solitário, que aparece aí na crítica a uma igreja, ou então a alguém que fica sem comunidade, um andarilho solitário, Dom Aloysio fez referência a isso. O andarilho solitário não sabe exatamente para onde quer ir. Ele simplesmente vai andando. A igreja sinodal, uma igreja assembleia, é uma igreja que tem horizonte. E esse horizonte é aquele para onde nós caminhamos. E nesse horizonte, que se vai deslocando à medida que nós caminhamos, nós temos uma direção e nós temos etapas que vão sendo marcadas para nos situarmos e nos reconhecermos.
o nosso horizonte último. O Tiago já projetou aqui o objetivo geral das diretrizes gerais da CNBB, e lá no final, rumo à plenitude, mas testemunhando no caminho o reinado de Deus. À medida que nós vamos caminhando, o reinado de Deus vai aparecendo por nós. Essa é a nossa vocação, que nós manifestemos o reinado de Deus em cada instante. Então, com isso, eu já quero deixar bem claro uma coisa que no final talvez volte a aparecer. Fazer uma assembleia significa estabelecer um pequeno marco. Isto quer dizer, aonde é que a Diocese de Santa Cruz do Sul, caminhando rumo à eternidade, no reinado de Deus, testemunhando o reinado de Deus, aonde a Diocese de Santa Cruz do Sul quer estar dentro de 4 anos. Então, isso é importante a gente perceber na processualidade, conseguir identificar marcos no caminho, para onde é que a gente vai caminhando e onde é que a gente quer estar, nos diferentes aspectos que vão aparecendo. E eu chamo a atenção para a frase que está no centro. Na estrutura gráfica que está no slide, se vocês prestarem atenção, na terceira linha, no fim da terceira linha, depois, a primeira linha é evangelizar. E evangelizar quer dizer anunciar uma boa nova por obra do Espírito. Na Bíblia, isso está associado. Em Isaías 61, 1-3, o famoso texto que é retomado em Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para evangelizar. Então, é movido pelo Espírito que nós somos colocados no caminho como igreja para anunciar a boa notícia. Isso é o significado da palavra evangelizar. Então, isso é o núcleo, digamos assim, é a tarefa essencial da qual nós somos investidos pelo Espírito de Jesus Cristo. E aí, logo abaixo, aparece aquilo que é o coração da nossa evangelização e do projeto de evangelização da Igreja no Brasil hoje. O coração está onde? Nas comunidades eclesiais missionárias. Isso é uma técnica de leitura de texto que a gente pode ter. Muitas vezes, nos textos, o que está no centro é o objetivo decisivo, o foco. Então, aqui nós temos as comunidades eclesiais missionárias como o grande foco. Então, as comunidades eclesiais missionárias são o nosso grande foco. Então, nós vamos tentar agora, rapidamente, olhar alguns conceitos fundamentais. Então, eu passo a palavra ao Tiago, para que ele faça uma introdução geral. Aí, o objetivo hoje de noite é a gente dar uma olhada geral no texto, no esquema, e depois trabalharmos alguns conceitos chaves, porque não dá para passar todas as diretrizes, que são um volume bastante significativo, são mais de 90 páginas de texto, então não dá para passar isso tudo em detalhe, mas alguns conceitos nós queremos tocar hoje de noite de forma rápida. Imaginemos que em 45 minutos, isso é às 8:45, nós possamos interromper para abrir para algumas perguntas e algumas considerações adicionais. Então, Tiago, a palavra contigo por enquanto. Olhando o esquema geral do texto, a partir dessa introdução feita por Dom Aloísio e professor Érico Ramos, podemos perceber aqui 4 momentos decisivos das diretrizes. E começando sempre pelo centro da nossa fé, que é a experiência com Cristo, que constrói comunidade, envia e missão. E nesse primeiro momento nós percebemos a necessidade de renovarmos o nosso encontro com Cristo, e isso se dá tanto pelo anúncio como pelo testemunho e na inserção da cultura, a cultura urbana, que é um dos grandes desafios à missão evangelizadora. E isso nós correspondemos através das comunidades eclesiais missionárias, que vamos, então, aprofundar um pouco o que significa isso. Então, no primeiro momento, é esse anúncio, essa experiência de Jesus Cristo. No segundo momento, então,
nós contemplamos essa realidade, e assim o primeiro e o segundo capítulo são o ver, né, esse olhar dos discípulos missionários a partir da sua experiência com Cristo, então esse olhar para a realidade onde se evangeliza. Depois, então, nós vamos ter a figura da casa como uma grande figura que nos traz essa acolhida e esse envio. A casa que tem as portas abertas, tanto para acolher na vida de comunhão, como para enviar em missão, como muito bem falou Dom Aloysio no início. E esta casa, ela é sustentada por 4 pilares, né? O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária, que depois, na última parte das diretrizes, vão haver indicações práticas a partir de cada pilar. Então, no primeiro momento, um breve olhar sobre alguns pontos. Eu não vou passar tudo, apenas alguns destaques a partir das diretrizes, né? Primeiramente, o que chama a atenção é a cultura urbana, esta mentalidade que tem contradições e desafios, né? Que traz algumas interpelações aos discípulos missionários, uma realidade que está presente tanto no campo como na cidade, uma realidade globalizada, onipresente em toda a sociedade. A cultura urbana, então, ela está enraizada em todos os lugares. E, assim, ela nos interpela a voltarmos à fonte da nossa experiência cristã, ao frescor original do Evangelho, como também muito lembra o Papa Francisco. E é necessário, então, renovarmos esse encontro pessoal com Cristo, que nos provoca a conversão ao discipulado, que gera comunidade e impele a missão. Contudo, há algumas distorções, né, algumas autossuficiências humanas, que é o gnosticismo e o pelagianismo pastoral, que tanto o Papa Francisco nos fala, que são formas requentadas de, vamos dizer assim, um protagonismo puramente humano e essa não docilidade à ação de Deus. É muito decisivo uma igreja que é comunidade, que vive a vida fraterna, que testemunha através da sua própria existência, do seu jeito de ser, das suas atividades, esta presença do Cristo ressuscitado. E é esse testemunho que torna eloquente o anúncio do Evangelho na forma de agir e conviver, e que se traduz em palavras e gestos. Então, assim, nós percebemos essa dimensão fundamental do testemunho, que é alimentada pela ação de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, que é a alma da igreja evangelizadora, e que também nos remete a uma necessária espiritualidade que precisamos alimentar para não cairmos no ativismo pastoral e termos uma missão frutífera, né? Uma missão que não só se realiza por proselitismo, mas por atração. E faço destaque aqui a cultura urbana, que é um grande desafio para a evangelização, e isso se torna bastante presente nessas diretrizes, e é um cenário bastante ambíguo, tem luzes e sombras, tem oportunidades, mas também trazem algumas necessidades de conversão de nossa parte e também de profetismo com relação à sociedade. Alguns desafios são a transmissão da fé numa cultura com rápidas e profundas mudanças, um mundo cada vez mais urbano no estilo de vida e na mentalidade, onde nós percebemos uma tendência ao imediatismo, à diversificação, à fragmentação. Poderíamos dizer, numa palavra, esta complexidade aonde se insere a ação evangelizadora da igreja. Nós vemos muitas formas de sofrimento neste mundo urbano, né? Formas de pobreza, desemprego, condições precárias de trabalho, devastação ambiental, violência, solidão e tantas outras questões que nos provocam e nos questionam. Em suma, a cultura urbana, diversa, plural, num processo constante de transformação e recriação, exige uma pastoral dinâmica, criativa de nossa parte. E nós percebemos essa dinamicidade e correspondemos a esses anseios da cultura urbana através dessa proposta das comunidades eclesiais missionárias. E assim as diretrizes fazem esse destaque e nos colocam esse desafio a sermos pequenas comunidades eclesiais missionárias em comunhão com a paróquia, com a diocese, a fim de sermos casas do pão, da palavra, da caridade e abertas à ação missionária. Em suma, uma igreja que é um ambiente humano de proximidade, confiança
e também que se insere na realidade concreta das pessoas nas suas mais variadas situações. Importante uma ação pastoral, de fato, que toque a vida das pessoas e que torne essas pessoas missionárias de Jesus Cristo. O segundo e o terceiro capítulo, apenas vamos dar um rápido relance, que, na verdade, ele introduz o terceiro e o quarto. Então, esse olhar dos discípulos missionários para este mundo em profundas mudanças, que, em suma, já falamos que é a questão da cultura urbana. É muito importante, quando falamos em cultura urbana, perceber o Deus que habita a cidade. Então, nós falamos desde o início da live que Deus está no meio de nós, e isso é muito importante, porque nos dá esperança, né? Muito é trabalhado, pelo que nós percebemos na Diocese de Santa Cruz, uma igreja que traz esperança, né? Cristãos que trazem essa esperança viva. No meio de tantos sofrimentos, precisamos ser esses sinais de esperança, reesperançar as pessoas, tantos sofrimentos que vivemos, especialmente na pandemia. Então é importante perceber que Deus está no meio de tudo isso. Ele sofre conosco e nos dá a luz da fé para enfrentarmos essas situações. Alguns outros elementos da cultura urbana não vamos entrar hoje, né? Mas nós sabemos os desafios que representam para nós. E, sobretudo, é necessário, então, de nossa parte, a partir de nossa experiência de fé, termos esta resistência e resiliência, né, para enfrentarmos com ousadia e criatividade tudo aquilo que degrada a vida das pessoas, de nossas comunidades e do meio ambiente. E, assim, abandonarmos uma pastoral de conservação, buscando, então, uma pastoral decididamente renovada e missionária. E assim, eu passo agora a palavra ao Padre Érico, né, que vai falar para nós desta igreja comunidade, depois dos pilares. Em primeiro lugar, quando nós falamos de igreja como comunidade, nós naturalmente pensamos em pessoas, e isso não é um termo banal. O termo pessoa é um termo que tem um peso próprio muito, muito grande. Significa que são sujeitos, que são sensíveis, que são capazes de ver o rosto de seus semelhantes, deixar-se impactar e tocar pelos seus semelhantes. Então, isso é uma primeira observação fundamental. O conceito de pessoa é um conceito indispensável para nós pensarmos a igreja. E só pessoas podem fazer comunidade, só pessoas podem construir comunidade. Isto é, alguém que é capaz de sair de si, ir ao encontro do outro, partilhar com o outro e receber de outro aquilo que é a sua própria condição, quase de uma certa indigência. Isso é, existe uma expressão comum, inclusive em técnica de planejamento: ninguém é bom sozinho e ninguém consegue avançar sozinho. Então, o conceito de pessoa para nós é, em primeiro lugar, uma condição a ser construída. Nós temos uma vocação, quando nascemos, quando somos gerados, uma vocação de ser pessoa, mas isso não significa que ela se realize, porque ela implica um modo de ser que pode ser destruído, por um lado, pela maneira como nós nos desenvolvemos, por exemplo, o individualismo, que é uma das grandes contradições da cidade. A cidade, que deveria ser o lugar onde nós pudéssemos experimentar a convivência e a proximidade, muitas vezes se tornou, por diferentes razões, um lugar de individualismo, de separação e de isolamento, em que, na realidade, reina o estágio de oposição e de destruição. Então, formar pessoas, capacitar os outros a serem pessoas, é um princípio fundamental da construção de comunidade.
Se nós não trabalharmos pedagogicamente, pastoralmente, para que cada ser humano, desde antes do nascimento até o fim da sua vida, possa se tornar pessoa e ser aceito e reconhecido como pessoa, como um tu ou como um você, com quem eu posso entrar em diálogo e com quem eu posso construir comunhão, comunhão, e com quem eu posso fazer caminho. Então, isso é um primeiro desafio fundamental quando nós queremos falar em comunidades eclesiais, a construção de personalidade, o princípio de personificação é essencial. De certo modo, tentando superar aquilo que é uma tendência forte de individualização, seja ela subjetiva, seja ela por conta da dominação, da opressão e do anulamento, da anulação. Que muitas pessoas, não sendo reconhecidas, são anuladas nesta sua condição. E cabe ao evangelho, à evangelização, o reconhecimento e o resgate dessa condição de personalidade de pessoa, como nós podemos ver no próprio evangelho. Sempre de novo, Jesus tomando as pessoas pela mão, colocando no centro as crianças, os doentes, os pobres, os famintos, os peregrinos, os nus e assim por diante. Então, colocando essas pessoas no centro, e não é uma questão apenas sociológica, mas é uma questão de construção antropológica, questão de antropologia, de reconhecimento, portanto, da construção de comunidade. Isso, naturalmente, implica a audição da palavra. Deus se dirige a nós, a palavra divina, por meio, né, Deus, por meio do seu Filho, Jesus de Nazaré, se dirige a nós como o tu dele. É uma expressão bonita de Romano Guardini, nós somos o tu de Deus. Então, nós somos o você de Deus. E por isso, entre nós e o divino não existe barreira, não existe divisão, mas nós somos o tu divino. E esse tu divino não pode ficar entre nós. Isso aí não pode repousar simplesmente em nós. Ele precisa de nós irradiar-se e estender-se para o lado. E isso implica, então, que a gente saia da condição do gnosticismo de que o Papa Francisco fala, o neognosticismo. E o gnosticismo imaginava que, conhecendo as coisas, ele poderia resolver os problemas. E, na verdade, o pressuposto é o dom, a gratuidade, o Espírito Divino. E a mesma coisa o pelagianismo. Pensar que a gente pode se salvar dispensando a graça divina. Foi a grande briga de Santo Agostinho com Pelágio, historicamente, mas que existe hoje. Nós temos hoje orientações religiosas, grupos religiosos que pensam que a força de seu próprio de suas próprias competências e o exercício de suas competências, elas podem chegar à salvação. E quanto o que o Evangelho nos pede e para o que nós somos enviados, é sermos aqueles pecadores e pecadoras que diante do Senhor pedem humildemente o seu perdão. Recebem o seu perdão, portanto, são reconciliados com o mistério divino, mas precisam estender esse mistério divino ao seu semelhante, perdoando como são perdoados. E perdoando-os nós, pedindo perdão de nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é o fundamento da fraternidade. Não existe fraternidade sem perdão. Fraternidade só existe no perdão daquele que nos ofende. Não é fraternidade entre amigos, entre cupinchas, entre mafiosos, entre iguais. Não, a fraternidade acontece quando nós perdoamos ao inimigo, quando nós amamos ao nosso inimigo. Isso é fraternidade. Então, a superação desse princípio de individualismo, de condenação e de destruição, e daí, então, a animação da oração, sempre lembrar que, de acordo com Paulo, é o Espírito que nos ensina a orar. Então, não é pela apropriação, pela usurpação, por fórmulas forçadas que nós temos magia. No cristianismo não existe magia. No cristianismo o que existe é o movimento interior do coração. Amanhã nós celebramos Teresa de Ávila. Foi uma das grandes místicas da igreja, ao lado de muitos outros, mas é isso, é deixar-se mover pelo Espírito para a oração, e com isso, então,
a demanda de aprofundar a formação da fé. Não se pode pensar que decorando 3 fórmulas do catecismo ou meia dúzia de frases soltas da Bíblia, a gente tenha a fé. A fé não é panfletária. A fé não se dá por meio de chavões, por slogans. Isso não é fé. A fé implica a audição humilde, como está na primeira fala que está aí no começo, escutar, portanto, na audição humilde, simples, cotidiana, para fortalecer o compromisso com o apostolado na sociedade. A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para o mundo, para ser sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Isso é, no fundo, aquilo para o que nós somos enviados. Então, são alguns aspectos que podem brotar a partir daí e para os quais nós podemos estar atentos na nossa própria reflexão. E, então, a fim de viver essas dimensões fundamentais, tanto desse aspecto pessoal, personalizador da pastoral, como muito bem lembrou o Padre Érico, e também da comunidade, nós percebemos, então, como 4 pilares que sustentam essa ação pastoral da igreja. Primeiramente, então, o IVC, a Iniciação à Vida Cristã, e a animação bíblica da vida e da pastoral. Então, esse encontro pessoal com Cristo, ele é alimentado, então, a partir da iniciação à vida cristã, que é permanente, e também desta leitura e vivência, reflexão, oração com a palavra de Deus. E assim as diretrizes retomam um processo que a CNBB já vem há bastante tempo retomando, que é o processo do catecumenato, com as suas etapas de querigma, catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia. Sobretudo esta experiência mistagógica com o mistério de Deus, esse conduzir a uma experiência do mistério. Importante que nossas comunidades, de fato, sejam lugares da experiência com Cristo. E também esta questão fundamental que é a Sagrada Escritura, na vida do cristão, a importância decisiva dessa experiência com Cristo através da Sagrada Escritura. Como diz São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E assim, o Evangelho é o critério decisivo da nossa vida, na medida também que aprofundamos o seu conteúdo e o encarnamos em nossa existência. Então, o primeiro pilar seria o pilar da palavra. O segundo pilar é o pilar, então, da experiência litúrgica, da espiritualidade, o pilar do pão, o pilar eucarístico, o pilar da comunidade, onde nós nos alimentamos da mesa do Senhor para nos tornarmos eucarísticos. Entramos na escola eucarística para nos tornar uma comunidade que simplesmente não cai no ativismo, mas que, de fato, tem um conteúdo cristocêntrico em tudo aquilo que faz, tudo aquilo que empreende. Então, nós nos alimentamos da Eucaristia para nos tornarmos eucarísticos. E o pilar da caridade, que é uma consequência da nossa fé. Sem caridade, não há oração autenticamente cristã. Então, aqui surgem também as questões sociais, o serviço à vida plena, que é um grande desafio para a nossa igreja. Depois, na hora das amarrações, vamos fazer algumas proposições para a nossa diocese, para a nossa igreja particular, com relação a este pilar fundamental, que é a caridade. E o pilar da ação missionária, esse estado permanente de missão que a igreja já há algum tempo vem reanimando em nosso coração. O Papa Francisco também traz isso fortemente, a importância de sermos missionários. E como muito bem nos lembrou Dom Aloysio no início, é necessário então que nós sejamos cristãos, que de nossa experiência comunitária nos tornemos missionários. Então, missionários enraizados na comunidade, uma comunidade que tem como meta, como horizonte, a missão. Por isso, é necessário, então, reavivar em nós essa dimensão missionária. E nós já falamos, mas é fundamental ter como horizonte o reinado de Deus, a vida que Cristo nos revela, que é a Trindade, que é a perspectiva última da nossa existência, que não nos deixa de braços cruzados, mas que nos coloca nesta atividade profética na história. Então, somos povo de Deus, que tem um horizonte do reinado de Deus, que vai acontecendo no nosso caminhar, como muito bem lembrou Dom Aloysio e também o Padre Érico. E, por fim, então, esse último capítulo,
que vai colocar alguns indicativos a partir dos pilares, né? Então, passo a palavra para o Padre Érico. Quando nós falamos de igreja em missão, lembrar que isso é sempre o envio. Isso é o envio para o meio do mundo, para o meio da realidade, para aí onde estão as angústias, as alegrias e os sofrimentos. Se pensamos no mundo urbano, e nesse mundo urbano que não é apenas a cidade, mas que é a realidade toda, onde hoje nós vivemos de diferentes formas os desafios do sofrimento humano, então aí nós precisamos estar presentes. Então, a primeira missão não é a de a gente sair procurando muitos outros lugares, mas a primeira missão começa, é um estado de espírito. Missão é um estado de espírito. Isso é, sentir-se todos os dias enviados. Enviados por Jesus Cristo para o dia, para a hora, para o trabalho, para o sofrimento, né? E quando eu falo em sofrimento, eu penso, por exemplo, nas pessoas doentes. As pessoas doentes são missionárias, vivendo a sua condição de doença. Eu penso naquelas pessoas que são desempregadas e que muitas vezes vão sentar na praça tentando consolar-se, afogar as suas próprias mágoas, ou estão nas filas em busca de emprego. Isso é a missão. Aí, ser um cristão desempregado, ser alguém que está nessa condição. Então, as pequenas comunidades eclesiais missionárias aqui, é preciso parar um pouquinho sobre esse conceito das comunidades eclesiais missionárias. Quem é que são essas comunidades eclesiais missionárias? Nós não precisamos inventar essas comunidades num primeiro momento. Num primeiro momento, as comunidades eclesiais missionárias são aquelas onde nós vivemos. Pode ser num ambiente de família, pode ser num ambiente de grupo, pode ser num ambiente de internet, pode ser num ambiente de rede social. Aí está, eventualmente, uma pequena comunidade eclesial missionária. Onde nós estamos, está a igreja. Então, aí é que nós temos a nossa condição de missão. Então, quando nós olhamos agora para essa comunidade, a palavra, isso é o cultivo da palavra, o estudo da palavra, a escuta da palavra, da escritura, portanto, que se dá no texto que nós lemos, eventualmente em ambiente familiar, ou então em grupo, ou que nós escutamos na liturgia, a palavra que precisa ser aprofundada e estudada, e hoje isso é um grande desafio, porque hoje, como vocês todos são testemunhas, a palavra de Deus é usada a todo momento para todas as coisas, especialmente para destruir personalidades e vidas humanas. Especialmente. E isso é tragicíssimo. É extremamente trágico que nós estejamos vendo este abuso da palavra divina. E é fundamental nós recuperarmos a originalidade desta palavra, que não tem uma força porque ela é uma palavra, mas ela, no sentido humano, de ser um slogan, como eu dizia antes, de ser um chavão, mas ela tem uma força porque ela é a expressão de uma pessoa que fala a nós, que é a pessoa do Filho, que é a pessoa do Pai pelo Filho, que é a pessoa do Espírito pelo Filho e que nos vincula. Então, revitalizar a palavra como sendo um médium, isto é, um meio de encontro efetivo com a transcendência que não pode ser usada. O mistério divino não está à disposição humana, nem de poderes políticos, nem de poderes econômicos, nem de poderes eclesiásticos, nem de poderes religiosos. A palavra divina é indisponível. Isso é, ela precisa ser acolhida, de coração aberto, recebida, transformada em vida. O pão, que é a Eucaristia, que é o momento em que a palavra se faz alimento para nós. A palavra se faz comida para nós.
não para ser guardada para nós individualisticamente, como fazendo uma corrida, como a gente pode eventualmente ver em determinados restaurantes ou em determinados refeitórios ou comedores, onde todo mundo corre ligeiro, pegar o bandejão e querer ocupar o primeiro lugar para pegar o melhor bife. Não, a Eucaristia é o lugar onde nós partilhamos, onde nós, com tranquilidade, com calma, vamos recebendo. É muito bonito hoje, nas liturgias, quando se observa o distanciamento, que as pessoas vêm com calma, mantêm distância um do outro e vão comungar, receber o pão na mão e vão embora assim. Quer dizer, isso é algo que na pandemia ficou destacado, que não é as pessoas se empurrando e querendo chegar por primeiro à mesa, mas a acolhida do pão, e esse pão não fica para nós. Esse pão é compartilhado depois. Daí, então, o efeito caridade. Assim como está aí representado e como também aparece nas diretrizes, a palavra caridade parece alguma coisa ao lado das outras. Ao lado da ação missionária, ao lado da celebração da Eucaristia, ao lado da palavra. Não, a caridade, teologicamente, é aquilo que porta, isto é, que carrega, que traduz todo o mistério divino. A caridade, na realidade, é aquilo que atravessa toda a realidade, tanto da palavra, quanto do pão, quanto da ação missionária. Então, aqui, nós temos uma tarefa extremamente importante. Nós precisamos, primeiro, recuperar o conceito do mistério divino como amor. Deus Caritas Est, a primeira encíclica de Bento XVI, a palavra que está na primeira carta de São João. Deus é amor, e que Santo Agostinho repetia com tanta dedicação. A caridade é a essência da vida cristã. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e aí vai em diante, e ao teu próximo como a ti mesmo, mas isso depois é completado no Evangelho de João, depois do lava-pés. Amai-vos como eu vos amei. Então, o amor, a caridade cristã não é algo que a gente faz como eu mesmo, que às vezes a gente pode tomar a si mesmo simplesmente como uma medida. Não, a nossa medida não somos nós. A nossa medida é o amor divino concretizado no amor totalizante de Jesus Cristo, abrangente de Jesus Cristo. E daí, então, primeiro brota naturalmente a condição de sermos amados e de amarmos, e aí brota aquilo que é o compromisso que nós temos com aquelas pessoas que precisam, que são os pobres, está nas diretrizes, a opção pelos pobres, e ela não é algo que é adicional ao Evangelho, ela é a condição do Evangelho. O Bento XVI dizia isso em Aparecida. A opção pelos pobres é evangélica. Se ela é evangélica, significa que não existe evangelização sem opção pelos pobres. Não existe. Ela é evangélica. Ela é identificável com a prática e a existência de Jesus. Então, a opção pelos pobres, e aí nós temos toda a lista, órfãos, viúvas, estrangeiros. Hoje nós temos estrangeiros em nossas comunidades, haitianos, venezuelanos e senegaleses e assim por diante, estão nas nossas comunidades. Portanto, os estrangeiros, aqueles que vêm para as nossas cidades e povoam as nossas periferias e enchem as nossas favelas, essas pessoas são os doentes, são os dependentes químicos, são os encarcerados. Tudo isso está lá em Mateus capítulo 25, 31 em diante. Está toda a lista lá, e ela pode ser ampliada naturalmente no mundo de hoje, nas condições que nós vivemos. Então, aí se traduz a responsabilidade da ação social na nossa ação evangelizadora. E aí, então, a missão como o outro pilar, que significa o fato de estarmos e sermos enviados, portanto. Então, a palavra, recuperar a originalidade e a indisponibilização da palavra, que não pode ser usada para virar chavão
barato por aí para oprimir, para descartar, para excluir pessoas. O pão, que é o pão da Eucaristia, que se traduz também no pão ao próximo, e a caridade como sendo, portanto, a síntese da existência cristã, e a ação que sai daí, então, de nós sermos enviados uns para os outros. Então, nós podemos passar para algumas implicações disso depois, então, a partir daqui agora, o que isso significa em termos de encaminhamentos práticos. Queres falar sobre isso, Tiago? Então, as diretrizes colocam para nós algumas pistas, né? A partir desses apontamentos, muito bem colocados pelo Padre Érico, nós percebemos a necessidade de reforçar a iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal e assim percebermos em nossas comunidades aquilo que precisamos crescer nessa dimensão, uma catequese mais catecumenal, de inspiração mistagógica, e uma catequese, uma iniciação à vida cristã que leve em consideração a dinâmica do mundo urbano, e até mesmo aproveitando a oportunidade da dinâmica das comunidades eclesiais missionárias. Também é necessário promover o acesso à Sagrada Escritura. Isso é um déficit que nós temos como católicos, muitas vezes, de proporcionar uma boa formação, um bom acesso à Sagrada Escritura. Não só colocar a Bíblia no colo, mas propiciar vamos dizer assim, a possibilidade de uma boa leitura, uma leitura com discernimento da palavra de Deus, sem fundamentalismos, sem manipulações, como muito bem falou o Padre Érico, não manipularmos a palavra de Deus, mas termos docilidade a esta palavra. E também iniciativas ecumênicas, formação bíblica, como cristãos, aprendermos uns com os outros a acolhermos esta palavra. Também é necessário priorizar as pequenas comunidades e os espaços de convivência, de vida fraterna, onde nós também formamos lideranças, temos essa capacidade de formar líderes, onde nós cultivamos a leitura orante da Bíblia, onde nós estudamos a palavra de Deus, e onde nós também podemos potencializar a evangelização pelas redes sociais. No pilar do pão, da liturgia, da espiritualidade, como indicações práticas, a revitalização do sentido dominical da fé cristã, aonde também não se vive a missa, mas a celebração da palavra, comunidades que de fato celebram a vida cristã neste dia tão especial que é o domingo, né, o dia do Senhor, onde não há possibilidade de uma celebração eucarística, mas a celebração da palavra. Isso remete a apostar nos ministérios, nas comunidades, apostar também numa espiritualidade, numa piedade popular, não como realidade folclórica, mas como um caminho de aprofundamento da fé. E assim nós percebemos também a necessidade de aprofundarmos aquilo que podemos fazer com os meios de comunicação social. No pilar da caridade, aqui nós temos um grande desafio, um desafio histórico para a nossa igreja, que é de fato viver essa dimensão profunda da pastoral social de forma especial. E assim, como encaminhamentos práticos, percebemos a necessidade de ser, de fato, uma igreja samaritana, um sinal de Deus de solidariedade, de inclusão, de percepção de quais são os sofredores que estão à beira do caminho, quais são esses novos rostos da pobreza, da exclusão social. Então, uma igreja sensível, uma igreja samaritana, uma igreja que prioriza essas novas e inúmeras formas de sofrimento, exclusão e as vítimas da violência. De fato, é necessário nos engajar os nossos leigos, tanto na tarefa sumamente necessária da política, das pastorais sociais, da educação, dos conselhos de direito, das políticas públicas, do cuidado da natureza, tantas dimensões que nos remetem a essa índole secular da vocação dos leigos e leigas, de todos os cristãos, da inserção da igreja na sociedade. E assim tantas dimensões, especialmente dos direitos humanos, promoção da cultura da paz e também esse diálogo colaborativo entre os cristãos e também com outras religiões. Na ação missionária, então, percebemos como encaminhamentos práticos a necessidade de empreendermos
um processo de evangelização, de planejamento pastoral, que nos abra a sairmos de uma pastoral simplesmente de manutenção. E aqui nós temos a tentação que muitas vezes incorremos numa pastoral burocrática e autocentrada, focada para o próprio umbigo, né? E não percebendo tantas necessidades que a igreja tem, né? E por isso de se renovar. Aqui nós temos também a famosa tentação da calendarização da pastoral, uma pastoral apenas de calendário, de datas, e assim não percebemos os novos lugares, de repente a adaptação de novos horários, uma linguagem renovada, uma pastoral que vai se adequando às novas demandas e sobretudo, que se dinamize até mesmo na dimensão adientes, de uma diocese, uma paróquia aberta também a outras realidades necessitadas da nossa partilha missionária. Temos que revigorar essas experiências de igrejas irmãs, até mesmo entre as paróquias da diocese, então essa sensibilidade, as novas formas de missão também nas redes sociais, isso é muito presente. Com a pandemia nós percebemos a necessidade de nos qualificarmos, né, dentro dessa ambiência digital, e sobretudo também uma evangelização missionária que acontece sinodalmente, através dos conselhos, né, e por isso precisamos capacitar as nossas lideranças para isso. E assim, encaminhamos para algumas amarrações. Eu começo a primeira amarração falando da necessidade de empreendermos um processo, uma pedagogia do processo na nossa ação evangelizadora. Nós falamos das comunidades eclesiais missionárias, que são comunidades que se ligam à comunhão orgânica da diocese, da paróquia, e viabilizam uma pastoral mais concreta, inserida nas realidades. Então é necessário nós empreendermos um caminho metodológico, processual, de uma evangelização realmente encarnada. Então, transformar as diretrizes em projetos pastorais, e aí essa é a tarefa na qual nós nos encontramos como assembleia, no processo de assembleia. Nós queremos que isso vire projetos, isso é que a gente desenhe algumas coisas prioritárias na diocese, nas quais nós vamos ocupar e focar nossas preocupações nos próximos anos. E por isso também a necessidade de um plano de pastoral. Então, a Assembleia da participação da sinodalidade e, sobretudo, da esperança, reanimando as lideranças pastorais. E claro, isso significa identificar também lideranças pastorais. E aqui trata-se de tomar muita consciência. Talvez valesse a pena a gente buscar na Diocese de Santa Cruz do Sul. Eu vejo em muitos lugares lideranças nas comunidades, e a gente não tem, talvez, um mapa exato disso. Talvez valesse a pena nós fazermos um mapa de nossas lideranças na diocese, que são as lideranças novas. Isso é aquelas pessoas jovens, eventualmente até crianças, pessoas adultas, pessoas que vêm de diferentes contextos, que eventualmente até nem estão muito dentro das paredes eclesiásticas, mas que são lideranças com potencial evangelizador e que a gente possa agregar na busca do sacramento da esperança, de sermos um sacramento de esperança dentro desse mundo em que nós vivemos. Então, compartilhar as dores e as esperanças dentro disso e por isso também a nossa condição nova. Então, que a Assembleia possa identificar de algum modo, primeiro, sem perder o horizonte do reinado de Deus e da vida futura, no concreto, tentar estabelecer pequenos marcos. O que nós queremos atingir? Onde é que nós queremos mapear pequenas comunidades? Onde queremos encontrar lideranças? E o desafio enorme da conversão pessoal, naturalmente, e da conversão pastoral, que significa, em última instância, a conversão pastoral, que nós precisamos repensar as estruturas. Isso é, nós vamos ter que nos livrar de muitas coisas que nós temos carregado e que continuamos carregando e das quais nós precisamos nos livrar. Nós temos excesso de carga conosco, possivelmente, e precisamos, talvez, colocar-nos mais em condição de peregrinação mesmo, de gente que caminha e que, portanto, não está
com muitas coisas, como o Evangelho diz, não levem nada pelo caminho. Esse espírito me parece fundamental a gente pensar e ter a coragem de encarar de alguma forma. Talvez não todo mundo ao mesmo tempo, mas pelo menos que a gente possa identificar experimentos na diocese onde isso seja constatável, onde a gente encontre pessoas em missão e condição e livres para caminhar e para inventar e recriar e esperançar, que é essa palavra bonita que começou a aparecer aqui nesse contexto. Então, nos colocamos à disposição também, se tiver algumas perguntas do pessoal, já chegamos no horário, né, Padre Érico? 15 para as 9, então nos colocamos também à disposição, se tiver algum questionamento. Isso. Certo, muito obrigado. Uma ótima colocação para nós. Eu penso, sim, que vem realmente nos alimentar dentro do nosso processo de Assembleia Diocesana, e algo que, por vezes, eu confesso isto, que nós, a nossa pastoral diocesana, muitas vezes deixamos de lado a questão mais de trazer as diretrizes gerais da nossa igreja no Brasil, né? A gente nem sempre valoriza, trabalha essas diretrizes assim como poderíamos e deveríamos trabalhar. Acho que conseguimos assim ter esse encontro assim em bom tempo dentro deste período agora na nossa Assembleia, e a gente poder realmente olhar para aquilo que está sendo colocado como centro, né? Eu tenho uma questão colocada aqui, que, quer dizer, na verdade, uma questão que valeria toda uma noite toda de encontro também, né? Que é colocada pelo padre Jean Mara. Ele é um padre haitiano, pároco de Capitão hoje, né? E que coordena a pastoral dos migrantes na nossa diocese de Santa Cruz do Sul, né? Ele coloca assim, pergunta que eu leio, mas digo que é difícil responder em poucas palavras, nos casos eu leio e vocês podem tecer algum comentário se acharem interessante sobre isso, né? Ele coloca assim: como ser igreja-comunidade nestes grandes centros urbanos? Como ser igreja doméstica ou igreja-casa nestes grandes centros urbanos, em que muitas vezes as pessoas moram no mesmo apartamento, no mesmo condomínio, e ninguém quer saber do outro, mesmo morando lado a lado? Como sermos igreja-casa, instituição, povo de Deus, em missão, nestes grandes centros urbanos? Certamente é uma pergunta que, digo que valeria todo um curso, uma noite de encontro, né? Mas algumas considerações que vocês podem fazer a partir dessa questão colocada. Eu diria muito rapidamente, pelo menos alguns indicativos que me parecem importantes e coisas que a gente vê acontecer em mundo afora. Eu participei há alguns anos de uma pesquisa feita pela Conferência Episcopal Alemã, pesquisa feita em várias grandes cidades do mundo: São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Peru, Mexico City, Frankfurt e assim por diante. Grandes cidades no mundo tentando identificar como se pode aí viver. E no Brasil, eu trabalhei especificamente com o pessoal de São Paulo, em Campinas, na Grande São Paulo. Então, o que se pode constatar? Primeiro, óbvio, nós hoje vazamos, isso é, tornamos permeáveis as nossas paredes. As nossas paredes hoje já não são mais simplesmente paredes que dividem. Nós, de certo modo, nos obrigamos a sair um pouco de nós mesmos. Apesar de prevalecer esse individualismo crasso, nós temos possibilidades de encontro. Então, uma coisa que sim nós precisamos aprender, e eu acho que o Papa Francisco insiste muito: o tempo é mais importante do que o espaço. Então, claro, eu moro, por exemplo, num prédio, e ao meu redor está cheio de prédios altos, por exemplo. Então, a comunicação, ela é uma comunicação que leva tempo, porque cada um tem o seu próprio mundo ao qual ele atende. Ele ou ela atende. Então, não é possivelmente o prédio que seja o lugar primeiro de encontro, mas é a rua, eventualmente o ambiente externo. Pode ser o trabalho, que é um pouco mais complicado, mas não impossível, porque você, no trabalho, de repente, se defronta
com uma outra pessoa que tem uma maneira de pensar semelhante, ou onde de repente você vê um sinal, alguém que começa a fazer o trabalho com o sinal da cruz, por exemplo. E aí você já fica antenado, ou você mesmo, na maneira como você está. E aqui, então, o testemunho é naturalmente a primeira qualidade de qualquer pessoa hoje. Hoje, como sempre, né? Paulo VI insistia muito no Evangelho anunciando sobre o papel essencial do testemunho. E você também na rua, quer dizer, você na rua, andando de carro ou a pé, esses dias eu estava andando a pé, um cara me deu um empurrão, né? Porque ele não foi capaz de esperar, porque ele ia para um caminho de X, né, em relação ao que eu estava andando, e ele me deu um empurrão. Claro, né, quando ele me deu um empurrão e disse eu quero ir para lá, eu poderia ter respondido um palavrão para ele. Ou então um carro que cruzou por mim e disse um palavrão para mim, né, um motorista de carro, há poucas semanas também. Quer dizer, eu andando a pé e o cara de carro, né, me larga um palavrão em cima de mim. Quer dizer, o tipo de reação que eu tenho vai naturalmente contagiar as outras pessoas, porque eu posso reagir de forma violenta, agressiva, e aí eu sou o anti-evangelho. E o evangelho pode ser por aí. Então, isso é fundamental. Buscar os pequenos espaços disponíveis, que pode ser a rua, pode ser a praça, pode ser o trabalho, pode ser a escola, pode ser a universidade, onde eu vivo e onde nós vivemos. E aí é que nós, quando nos reunimos na igreja e temos oportunidade, então aí nós temos que elaborar isso e pensar como é que você vai ser cristã essa semana na sua vida. E a partir daí a gente pode começar a criar espaços. Então, encontrar os espaços não é necessariamente de dentro do meu apartamento com o apartamento vizinho, embora a gente crie naturalmente relações, porque tem reuniões, tem assembleias e assim por diante, mas também pela forma como eu saio de casa e onde eu me encontro. A cidade não é só o apartamento, a cidade não é só o condomínio, a cidade é a rua, é o espaço aberto, é o trabalho, o desemprego e é o sofrimento e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que ir identificando, eu diria, locais, nós no sentido de pontos de rede, net, né, onde a gente possa, de alguma forma, se encontrar, sem, obviamente, esquecer o poder gigantesco que as redes sociais têm, especialmente aqui no Brasil. É um desafio. Nós aqui no litoral também temos o desafio dos condomínios, né? Então, igualmente, são lugares onde nós vivemos a individualidade quase que de uma forma individualista. Então, acredito que nessa dinâmica que o Padre Érico nos coloca, na dinâmica tempo e espaço, é necessário criar oportunidades, né? Criar momentos para que, de fato, a gente possa se encontrar. Então, aí nós precisamos de criatividade. Então, acredito que não tem uma resposta pronta para isso, mas sermos criativos, de propormos momentos, propormos dinâmicas, utilizando os espaços que temos na nossa comunidade, né? Tendo em vista que as referências não são só espaciais, como no mundo rural, mas, sobretudo, aquilo que nós criamos de oportunidades. O Padre falava da rua, né? Qualquer lugar pode ser um lugar do encontro. Então, criatividade. Acredito que essa é a palavra que nos coloca numa ação pastoral mais dinâmica, né? Criar momentos, sermos criativos, utilizarmos redes sociais. Cada lugar, espaço pode se tornar um momento de encontro, né? Se formos criativos. Acredito que não existe uma resposta pronta, mas temos que ser ousados e dinâmicos nesse sentido, né? Ótimo, obrigado. Eu acho que são reflexões importantes que vai se colocando e o processo pode ir fazendo isto nós refletir também mais sobre essas questões. Eu só gostaria assim, de escutar de vocês um pouco também que nós temos junto com a nossa Assembleia Diocesana, nós também temos a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que também estamos participando de uma forma ou de outra, nos seus casos estamos comprometidos com isto, e também o Sínodo dos Bispos, né? Hoje à noite mesmo teve um encontro dos coordenadores de pastoral do Brasil, um pouco sobre isto, dentro da questão do Sínodo, né? Eu, infelizmente, não pude participar porque tinha esse compromisso aqui, né? Mas
um pouco de repente dentro disso, como é que nós podemos ligar tudo isso? Pessoalmente, nós aqui estamos dizendo que nós queremos e precisamos integrar isso. Estamos fazendo também, né? Para a questão do sinodalidade, né? Dom Aloysio escreveu alguns artigos, está escrevendo artigos sobre isso, e nos convidando, dentro disso também, dizer que para nós aqui, a diocese, a nossa caminhada de diocese é uma caminhada sinodal também. Claro, com algumas adaptações que a gente deve fazer sempre no meio disso, né? De uma coisa que se pensava, que agora de repente tem que se mudar um pouco, mas, nos casos, eu gostaria assim, de uma palavra sobre isso ainda antes de a gente fechar o nosso trabalho. Né? Eu acredito, eu vou introduzir depois para o Padre Érico complementa, eu acredito que nessa dinâmica de escuta sinodal, né, que é a dinâmica que está se abrindo, que não seja uma escuta apenas performática, apenas a performance, né? Mas, de fato, a gente abra o coração para aquilo que nós percebemos como urgências na ação evangelizadora, na vida das pessoas, necessidade de fato, se renovar, né? Dinamizar mais a ação pastoral. Então, acredito que todo o processo de escuta, para que ele seja efetivo, que ele não seja apenas algo de aparência, mas que, de fato, nós possamos escutar e relevar aquilo que vem da realidade. Né? O primeiro dado que eu traria seria isso, Padre Roque. Eu acho que a pergunta que está sendo colocada pela Assembleia, como ser igreja, né? Essa é a pergunta fundamental. E eu diria que se a gente consegue, como diocese, sentir o coração da igreja todo pulsando em nós, e nós fazermos parte dessa grande pulsação eclesial que está, na realidade, em todas as dioceses do mundo. Faz já 2 ou 3 anos, quando eu acompanhei um pouco mais de perto o processo na Alemanha, do sínodo da igreja na Alemanha, a pergunta que norteava todo o sínodo era justamente essa mesma pergunta. Como ser igreja? Isso é, nós nos queremos, no fundo, atrás dessa pergunta está o que significa ser seguidor de Jesus Cristo neste mundo no qual nós vivemos. E isso significa, portanto, entrar em sinergia com as dioceses, com os países, com os continentes, nessa grande sensibilidade que a Igreja sente necessária hoje. Porque a Igreja Católica está passando por um momento mundial, e não é só local, em que ela tem que se ressituar. Porque ela não... Durante muito tempo, a Igreja Católica achava que ela tinha monopólio de salvação, monopólio de verdade e assim por diante. Na realidade, essa condição hoje está cada vez menos como uma condição reflexa e assumida dentro da Igreja Católica enquanto poder. Mas ela se tornou muito mais hoje uma sensibilidade, uma capacidade de se colocar no meio do mundo, de certo modo recuperando a origem. Isso é, aquilo que Jesus de Nazaré procurava estimular nos seus próprios discípulos. Jesus não mandou eles para qualquer lugar num primeiro momento, mas que ficasse em primeiro lugar em torno da Palestina, e que depois, progressivamente, e aí nós encontramos os Atos dos Apóstolos, o fim do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, no seu final, eles vão colocando como futuro ir para todo lugar e testemunhar. Mas, na sequência da história da igreja, nós tivemos um período em que nós dominamos o mundo conhecido da Europa e das Américas, por exemplo. Na África, nós nunca chegamos a ter um domínio tão abrangente, nem na Ásia e nem na Oceania, mas sempre uma presença bastante significativa. O que nós estamos sofrendo hoje, o que nós estamos vendo hoje, é que nós precisamos ressignificar-nos, e nisso nós somos solidários. Então, eu me sinto confortável nessa situação, no sentido de que eu sinto vibrar em mim todas aquelas irmãs e irmãos que têm a mesma percepção de simplicidade, de humildade, de peregrinação, de estarmos no meio do mundo,
não como aqueles que dominam, mas como aqueles que servem, como aqueles que caminham com os seres humanos e se recolocam. Então, o nosso momento é um momento de nos perguntarmos como nos podemos situar dentro da região da Diocese de Santa Cruz do Sul, em sincronia, sinergia com as outras igrejas da América Latina e do mundo. Pouco nesse sentido que eu veria essa tarefa. Então, nos colocarmos em sintonia e em sinergia com a igreja no mundo inteiro. Uma igreja que no mundo inteiro está tentando responder à sua própria pergunta, que é a pergunta do Concílio Vaticano II. Igreja, o que dizes de ti mesma? E aí, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, especialmente, como os grandes marcos. Então, nós estamos em Lumen Gentium e nós estamos em Gaudium et Spes. E isso me parece que é algo muito significativo para nós pensarmos como Assembleia, que a Assembleia pense como ser igreja com Lumen Gentium e Gaudium et Spes no mundo em que estamos vivendo. Ótimo, muito obrigado. Nós chegamos ao final do nosso encontro. Só eu gostaria, assim, antes de a gente terminar, depois de repente vocês têm uma palavrinha final ainda para dizer, e por último, Dom Aloysio, que vai ter a palavra final para todos nós também. Mas antes disso, fazer um convite também a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que nós tivemos esta live hoje à noite aqui sobre diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Nós estamos fazendo toda uma pesquisa, levantamento de dados na nossa diocese, de diversas formas, e no dia 11 de novembro, às 19h30, por este mesmo meio, nós vamos ter uma live com o professor César Góes. Ele vai fazer uma leitura sociológica de todos os dados que estão sendo levantados, né? Coisas bem interessantes que estão aparecendo neste meio, né? E no dia 18 de novembro, que é, de novo, 19h30, então nós vamos ter a presença do Tiago e do Érico, mais uma vez, para fazer uma leitura teológica e julgar tudo aquilo que vai aparecendo e tá, jogar luzes para nós podermos, assim, ir caminhando, fazendo esse processo da Assembleia Diocesana. E, finalmente, então, no dia 23 de novembro, nós vamos estar reunindo as pessoas aqui na Comunidade Santo Inácio de Santa Cruz do Sul, em torno de mais de 200 pessoas, nos casos vai ter presentes, assim, se tudo der certo, nos permitir a fazermos isso, para a gente poder, durante um dia, olhar mais concretamente, diante de todos esses dados, como é que realmente nós agora vamos ser igreja nos próximos 4 anos dentro da Diocese de Santa Cruz do Sul. A gente trabalhar em cima disso, né? Eu, de minha parte, é a última palavra que eu digo, depois vocês têm a palavrinha final ainda, depois Dom Aloysio, né? Então, de minha parte, fico muito agradecido para vocês por terem aceito esta missão, essa tarefa de nos assessorar, e por essa noite, que certamente foi muito brilhante, de muito conteúdo, muita reflexão para todos nós, tá? E continuamos sempre, amanhã depois eu vou mandar para vocês aquilo que já temos de dados, agora mais atualizados, para vocês poderem ir já se adaptando dentro disso também, tá? Então, de minha parte, muito obrigado. Érico, Tiago, você tem uma palavrinha final, conclusiva. Então, é um prazer, uma alegria poder participar com vocês dessa caminhada sinodal, que a gente possa renovar a nossa identidade como cristãos, como igreja, né? Sermos sinais de Cristo num mundo que precisa, com certeza, do nosso testemunho. Então, que a gente possa renovar, de fato, essa nossa identidade, esse nosso ardor cristão, né? Então, é muito gratificante caminhar com vocês nesse momento. Eu quero também agradecer ao Tiago, pessoalmente, eu, Érico, né, por esse caminho que a gente está fazendo juntos. Eu acho que foi uma boa inspiração a gente poder se abraçar juntos essa tarefa e fazer esse experimento também, né, um experimento evangélico, isso é no sentido de a gente caminhar juntos e ir aprendendo junto um com o outro aquilo que é a tarefa também da teologia, e a diocese hoje de noite, especialmente, eu me senti muito confortável e muito feliz por poder sentir, de certo modo, essa grande comunhão eclesial e também aquilo que a gente vai vendo as pessoas realizando e as pessoas tendo ânimo e procurando buscar caminhos, não ter medo do caminho pela frente, não ter medo dos desafios,
e, sobretudo, alegrar-nos muito com muita gente que está, de diferentes formas, encontrando o Evangelho em torno de nós e procurando revitalizar, de algum modo, a nossa própria igreja. Nós precisamos, sim, de novos odres, isto é, novos continentes, novos carregadores do novo vinho que o Evangelho nos quer fazer partilhar com a humanidade na qual nós vivemos. Muito, muito, muito agradecido e muito feliz, e também alegria de estar com vocês na Diocese, com Dom Aloísio, com a coordenação de pastoral e com todas as pessoas que nos acompanharam e acompanham. Muito obrigado. Dom Aloísio, por favor. Gostaria de também agradecer a assessoria tão qualificada, mas ao mesmo tempo humilde, porque para fazer caminhada sinodal é preciso ser simples, humilde, temos que nos sentir irmãos, termos a alegria de caminhar juntos no mesmo caminho, né? Então, gostaria também de agradecer a cada um de vocês que acompanharam nessa noite de algum lugar na nossa diocese, ou mesmo de fora, esta caminhada sinodal. Eu gostaria de destacar apenas algumas palavras que me parecem palavras-chave e que foram apresentadas nesta noite, com mais tempo ou menos tempo, o espaço é relativamente curto, a partir da documentação da Igreja, do magistério da Igreja, ou das reflexões colocadas. É claro, a palavra sínodo é essencial, sinodalidade, caminhar juntos, buscar o caminho juntos. E me chamou bastante a atenção que os nossos assessores disseram que uma assembleia ela é convocada pelo Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que nos impulsiona nesta caminhada sinodal, é importante, portanto, que nós rezemos pela nossa Assembleia. Temos uma oração da Assembleia. Rezemos ao Espírito Santo para que nos ilumine nesse caminhar juntos, para que cheguemos naquele horizonte indicado, como foi dito para nós. Nós não somos andarilhos, em que cada um diz alguma coisa em algum lugar. Mas nós somos igreja, e essa é outra questão que eu gostaria de acentuar. O conceito igreja. A igreja está onde nós estamos, foi dito. Então, a igreja, hoje de noite, para nós, é estarmos juntos nesta live. Outra palavra-chave, processo. Realidade dinâmica e viva, com envolvimento, que compromete. Eu sou parte do processo. O processo acontece à medida que nós, em espírito sinodal, caminhamos e o construímos, tendo um horizonte na nossa frente. Palavras-chave. Caridade. Eu creio que nós temos demais aquela ideia, caridade, simplesmente dar alguma coisa. Isso também é caridade, ao menos pode ser caridade. Mas de recuperarmos aquela dimensão de que a caridade, o amor, né? O Érico acentuava isso, Deus é amor.
é inerente ao ser cristão. Por isso, sem caridade não existe cristianismo. Onde eu estou como cristão, eu sou um ser de caridade. Nesse tempo de polarizações, de agressividade, até de ódios, de ofensas, de desfazer pessoas, né? Qual é a nossa postura? Se a caridade, o amor é inerente ao nosso ser cristão, qual é que tem que ser a nossa postura? Mesmo que muitas vezes ter caridade é ter firmeza. A questão toda da Dom Luiz desligou o microfone. Desculpe, escapou por si. Nos últimos tempos da pandemia, nós tivemos uma enchente que atingiu muito a nossa diocese e a própria pandemia que criou situações difíceis para muitas pessoas. Então, as ações caritativas cresceram. E esse contexto nós aproveitamos para reorganizarmos a nossa caridade e as nossas pastorais sociais. Uma forma de ser cristão, de viver o mandamento do amor, portanto. E uma última palavra-chave que eu gostaria de acentuar, entre as muitas que deveriam ser acentuadas: esperançar. Nós estamos num tempo difícil, em que temos muitas pessoas que estão cansadas por esse tempo da pandemia, muitas estão depressivas, se já estavam, agora estão mais. Então, nós cristãos temos que nos perguntar: e eu? Como está a minha situação? E o que eu posso fazer para esperançar a vida de outros? Então, questões assim bem concretas, né, do dia a dia da nossa vida. Foi falado em sacramento da esperança. Então, nós somos convidados a ser, sim, sacramentos de esperança uns aos outros, dentro dos contextos onde nós estamos, onde nós vivemos. Eu diria, como igreja, nós temos que ser esperança. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. E fizemos mais um passo no processo sinodal, bonito, e que o Padre Roque já falava que vai continuar, até apresentou outras lives e datas, em que você é nosso convidado. Sintam-se todos convidados a participar em espírito sinodal desse processo bonito da nossa Assembleia, da nossa Igreja. Dentro desse contexto, vamos pedir a bênção. A bênção sempre com aquele sentido, primeiro, de agradecer, de dizer bem dizer. Dizer obrigado, Senhor, por este momento em que Tu estiveste conosco. Estás conosco. E, em segundo lugar, o pedido que Deus continue conosco. E, sobretudo, continue conosco nesse processo sinodal da Assembleia, da América Latina, do Sínodo da Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nosso padroeiro, São João Batista, por intercessão da Virgem das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, bom descanso a todos
Que o Senhor vos acompanhe. Obrigado, uma boa noite. Os parabéns para os professores amanhã, além de Nossa Senhora de Santa Teresa de Ávila, também é dia do professor, né? A professora, então parabéns para todos também. Tá? Muito obrigado. Obrigado, maravilha. Grande abraço. Valeu. Obrigado. Que bom, É. gostei muito, foi muito bom. Acho que foi uma boa noite, certamente o nosso povo aproveitou bastante bem, isso é importante, Bom. né? Muito bom. Muito bom.